A equipe técnica do Ministério da Fazenda vai fazer um diagnóstico sobre o tamanho da dívida do setor agropecuário, que vence em 2024, e os custos estimados para os cofres públicos para promover a prorrogação dessas dívidas. A decisão sobre a adoção ou não de uma medida ampla de renegociação dos passivos, no entanto, será exclusiva do presidente Lula. A gente continua em Brasília, quem traz a informação agora é Janaína Camelo. Em seu último levantamento, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que acompanha o cenário agropecuário no país, reduziu a estimativa de colheita desta safra de grãos, de 162 milhões de toneladas para 155 milhões, uma quebra de 4,2% em relação às projeções iniciais. O maior problema são regiões que podem sofrer grandes perdas, de até 40% em algumas propriedades. Uma das causas são as condições climáticas adversas, com chuvas mal distribuídas nas regiões do país, atrelado às altas temperaturas. Além disso, há preocupação com o baixo preço internacional das commodities e com os altos custos de produção, que vem endividando o produtor. Nesta terça-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir eventuais medidas emergenciais ao setor. Algumas delas devem ser apresentadas nos próximos dias, junto ao BNDES. O BNDES já está preparando anúncios de ampliação de recursos para o setor, né? Mas que também será chamado, né, pelo presidente Lula para discutir também os movimentos da crise. Então, dia 2 ele deve ter algum anúncio já assim, e a gente vai então deixar o anúncio do dia 2 acontecendo, mas as medidas estruturantes só depois que a equipe econômica então fizer um levantamento, os custos, quanto vai custar isso, e depois que a gente apresentar ao presidente Lula, e quem vai determinar o que fazer, por óbvio, é o presidente Lula. Carlos Fávaro disse que um apoio do governo à comercialização da soja, por enquanto, está descartado, e que a reunião com o ministro da Fazenda serviu para apresentar o cenário do agronegócio. Fernando Haddad se comprometeu a fazer um diagnóstico do endividamento do setor agrícola que vence em 2024 e calcular se será possível propor uma renegociação dos débitos. A prorrogação dos financiamentos irá depender de estudos sobre a equalização de taxas de juros. Além disso, o plano do governo deverá prever medidas para eficiência do seguro rural, como novas tecnologias para reduzir o custo da apólice e ampliar a cobertura. Nelson Kobayashi, apesar de toda a riqueza do agronegócio aqui do Brasil, sempre puxando o PIB, carregando o Brasil nas costas, essa questão do endividamento, isso, claro, o que chama a atenção é algo perigoso que pode comprometer, inclusive, safras recordes. Pois é, Thiago, com dívida não há crédito, e sem crédito há pouca chance de um negócio se estabelecer, evoluir, se desenvolver, né? O crédito é necessário para o investimento que depois se converte em geração de empregos, em produção de riquezas, um aumento de produtividade, competitividade, inclusive. Então, faz bem o Ministério do ministro Fávaro, da Agricultura, de levar ao ministro Haddad, que é do Ministério da Fazenda, da Economia, que pode, portanto, criar políticas públicas e maneiras outras de incentivar a solução desse problema da dívida, justamente porque isso se converte em favor do Brasil. O agronegócio tem os números todos favoráveis na economia dos últimos anos todos e que colocou o Brasil, inclusive, no patamar de crescimento aí de 3% do PIB. Boa parte, mais da metade desse crescimento se deve exatamente ao sucesso do agronegócio. Então, o governo e esses ministérios todos conversando devem sim chegar para o agronegócio brasileiro como uma joia a ser lapidada e bem tratada no nosso Brasil, porque isso é bom para o brasileiro acima de tudo.